Confissões de Santo Agostinho, parte 10. Livro 6, continuação. Tudo isso, entretanto, já se depositava em sua memória para remédio futuro. Assim também se deu quando deixaste que fosse preso como ladrão pelos guardas do foro, ainda estudante e já meu aluno em Cartago, ao meio-dia, enquanto preparava uma declamação que iria apresentar, como é prática costumeira dos alunos. E não acredito que tu o permitiste, meu Deus, senão para que aquele homem que tanto se destacaria no futuro já começasse a aprender que na instrução de uma causa ninguém deve ser condenado por outro levianamente, por crença temerária. De fato, ele passeava diante do tribunal sozinho, com as tabuinhas e o estilo, quando um jovem estudante, o verdadeiro ladrão, carregando às escondidas uma machadinha, se aproximou sem que ele percebesse das grades de chumbo que sobranceavam o beco dos ourives e começou a cortá-la. Porém, ao ouvir o som do utensílio, os ourives que estavam embaixo cochicharam entre si e mandaram prender quem ali se encontrasse. Ouvindo as vozes, o ladrão fugiu, abandonando a ferramenta, por medo de ser flagrado com ela. Porém, Alípio, que não ouvira entrar, mas percebeu sua saída e o viu se afastar correndo, curioso de conhecer a razão, entrou no local e, encontrada a machadinha, ficou a examiná-la intrigado. E eis que aqueles que foram enviados o encontraram sozinho, manuseando o utensílio por cujo ruído tinham vindo. Prendem-no, arrastam-no, gabam-se perante os frequentadores do fórum, ali ajuntados, da captura em flagrante de um ladrão, e o levam para entregá-lo aos juízes. Mas a lição estava chegando ao fim. Logo, Senhor, vieste em socorro de sua inocência, de que tu eras a única testemunha. Com efeito, enquanto o levavam à prisão ou ao suplício, os guardas encontraram um arquiteto, supervisor-chefe das obras públicas. Alegraram-se de esbarrar justamente nele, que suspeitavam terem eles roubado certos objetos desaparecidos do foro, para que pudessem finalmente identificar quem cometia tais atos. Mas aquele homem vira a miúde Alípio na casa de um senador que costumava visitar, e, reconhecendo-o imediatamente, pegou-o pela mão e o afastou da multidão, perguntando a causa de tal desavença. Ouviu o que aconteceu e ordenou a todos os presentes, que tumultuavam e fremiam de ameaças, que o seguissem. E chegaram à casa daquele rapaz que cometera o reato. Diante da porta estava um escravo, e ele era tão jovem que poderia facilmente contar tudo sem intenção de prejudicar seu dono, pois o acompanhara no foro. Alípio se lembrou dele e o indicou ao arquiteto. Este, mostrando a machadinha ao escravo, perguntou de quem era. Ele imediatamente respondeu: "Nossa!" Então, interrogado, revelou o resto. Assim, a imputação foi transferida àquela casa, para a confusão da multidão que já começara a triunfar do futuro dispensador da tua palavra e julgador de muitas causas em tua igreja, que saiu disso mais experiente e preparado. Eu o reencontrei em Roma, e ele se apegou a mim por um vínculo fortíssimo, e me seguiu até Milão, em parte para não me deixar, em parte para tirar algum proveito de sua formação jurídica, segundo o desejo dos pais mais do que seu. E foi por 3 vezes assistentes de juiz, conduzindo-se com uma integridade que surpreendia seus colegas, os quais, por sua vez, o surpreendiam ainda mais, por atribuírem mais valor ao ouro do que à inocência. Aliás, seu caráter foi testado não só pelas seduções da cobiça, mas também pelo arguilhão do medo. Assessorava em Roma o responsável pelas finanças da Itália,
quando um senador poderosíssimo, que muitos cativava pelos benefícios e subjugava pelo medo, aproveitando-se de seu poder, como era seu costume, pretendeu que lhe fosse concedido algo proibido pelas leis. Alípio se opôs. Prometera-lhe um prêmio, menosprezou-o resolutamente. Fizeram-lhe ameaças, rechaçou-as com energia incomum, maravilhando todos por não aceitar como amigo ou temer como inimigo um homem tão importante, celebrado pela vasta reputação de dispor de inúmeros meios para favorecer ou prejudicar alguém. O próprio juiz, de quem era conselheiro, embora ele mesmo não quisesse consentir, não recusava abertamente, mas transferia a responsabilidade para Alípio, argumentando que este não lhe o permitia, porque se o fizesse, se demitiria. O que, aliás, era verdade. Apenas uma coisa chegou a tentá-lo por amor das letras: mandar copiar livros para si, às custas do tribunal. Porém, consultado seu sentimento de justiça, mudou para melhor sua decisão, julgando mais proveitosa a retidão, que lhe o proibia, do que o poder, que lhe o permitia. É pouca coisa, mas quem é fiel nas coisas mínimas, é fiel também no muito. E nunca serão vãs as palavras que saíram da boca de tua verdade. Se não fostes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não fostes fiéis em relação ao bem alheio, quem vos dará o vosso? Lucas 16, 10, 2. Tal era, naquela época, que éramos próximos e discutíamos sobre o gênero da vida que deveríamos adotar. Junto a nós, Nebrídio, que, deixando sua cidade natal perto de Cartago e a própria Cartago, que visitava com muita frequência, deixando as excelentes terras de seu pai, deixando sua casa, sem que sua mãe viesse a segui-lo, chegou a Milão, apenas pela vontade de viver comigo na paixão mais ardorosa pela verdade e a sabedoria. Nebrídio, investigador ardente da vida feliz e perscrutador agudíssimo das questões mais difíceis, também suspirava e hesitava. Eram 3 bocas famintas que repassavam a fome uma à outra e esperava de ti que, a seu tempo, lhes desse o alimento. Em todas as amarguras, porque tua misericórdia acompanhavam nossas atividades seculares, quando procurávamos o fim pelo qual a sofríamos, encontrávamos trevas e desviávamos o olhar gemendo e dizendo: até quando? E o dizíamos a miúde, mas não desistíamos delas, porque não se entrevia nada que tivéssemos a certeza de obter desistindo. E eu, sobretudo, me admirava ao lembrar quanto tempo se passara desde os meus 19 anos, quando começara a arder pelo amor da sabedoria, decidindo que, se a encontrasse, abandonaria todas as inúteis esperanças e as loucuras enganadoras e fúteis desejos. E eis que já estava em meu 30º ano atolado na mesma lama, pela avidez de aproveitar um presente passageiro em que me dispensava enquanto dizia: amanhã a encontrarei, será manifesta e a possuirei. Eis que vem Fausto e me explicará tudo. Ó ilustres acadêmicos! Nada pode ser conhecido quanto à conduta de vida, mas procuremos com maior atenção e não desesperemos. Eis que já não são tão absurdas nos livros da igreja as coisas que pareciam absurdas, podem ser entendidas de forma diferente e sensata. Fixemos os pés no lugar em que nos puseram nossos pais quando criança, até encontrarmos uma verdade evidente. Mas aonde encontrá-la? Quando procurá-la? Não tenho tempo para procurar Ambrósio, não tenho tempo para ler. E onde procurar os livros? Ou
onde e quando adquiri-los? De quem os pegaríamos emprestados? É preciso dedicar tempo, reservar horas para a salvação da alma. Surgiu uma grande esperança. A Igreja Católica não ensina o que achávamos que ensinasse e que denunciávamos em vão. Seus eruditos consideram ímpio crerem que Deus seja delimitado por uma figura humana. E hesitamos em bater à porta que dá acesso a todo o resto? As horas da manhã são tomadas pelos alunos. E nas outras horas, o que fazemos? Por que não nos ocupamos com isso? Mas quando iríamos visitar os amigos fluentes de cujo apoio necessitamos? Quando prepararíamos as aulas pelas quais os estudantes nos pagam? Quando repararíamos as forças, repousando a alma da tensão de nossas ocupações? Que tudo isso acabe. Abandonemos essas ocupações vazias e inúteis. Dediquemo-nos apenas à busca da verdade. A vida é miserável. A hora da morte é incerta. Nos apanha de repente. Em que estado partiremos daqui? E onde poderemos aprender o que negligenciamos aqui embaixo? Ou então, deveremos pagar com suplícios aquela negligência? E se a própria morte eliminasse toda a preocupação, pondo fim a ela, justamente com a vida sensível? Isso também, então, deve ser investigado. Mas não pode ser assim. Não é à toa, não é inutilmente, se a autoridade da fé cristã, de uma altura tão eminente, se difunde pelo mundo inteiro. Tantos e tais atos divinos não teriam sido realizados para nós, se a morte do corpo consumasse também a vida da alma. Por que então hesitamos em abandonar a esperança mundana e nos dedicar inteiro à busca de Deus e da vida feliz? Mas espera, os bens mundanos também são prazerosos, têm sua doçura, que não é pequena. Não devemos reprimir levianamente nossa inclinação para eles, porque voltar atrás seria vergonhoso. Eis que já estamos próximos de receber um título. E que mais poderíamos desejar quanto a isso? Uma quantidade de amigos influentes nos apoia. Se não houver nada contra e nos apressarmos, poderemos obter, pelo menos, uma presidência. E devemos nos casar com uma mulher que tenha algum recurso, para que não pese sobre nossas finanças e ponha um limite à luxúria. Muitos homens ilustres, entre os quais mais dignos de ser imitados, se dedicaram à busca da sabedoria, mesmo sendo casados. Enquanto dizia isso e os ventos contrastantes jogavam para lá e para cá o meu coração, o tempo passava e eu tardava em me voltar para o Senhor e postergava dia após dia o momento de viver em ti, mas não postergava o de morrer em mim mesmo. Amava a vida feliz, mas tinha medo de encontrá-la onde ela reside e buscava fugindo dela. Julgava que seria demasiado infeliz se renunciasse aos amplexos femininos, e não pensava no remédio de tua misericórdia para curar aquela enfermidade, porque não tinha experiência dela, mas fazia depender a continência de minhas próprias forças, das quais não tinha noção, porque era estulto a ponto de não saber que, como está escrito, ninguém pode ser continente se tu não lhe o concedes. E o concederia se eu alcançasse teus ouvidos por meu lamento interior e lançasse minha aflição em ti com sólida fé. Alípio, por certo, me demovia de casar, repetindo constantemente que, se o fizesse, de maneira alguma poderíamos viver juntos no amor da sabedoria, como havíamos tempo planejados. Quanto a isso, ele já era perfeitamente casto, o que não deixava de surpreender, porque passara até pela experiência do concubinato já no início da adolescência, mas não se apegou a ela.
que mais do que nada lhe causou dor e desdém, e desde então vivi em total continência. Eu, porém, respondia citando exemplos daqueles que, embora casados, cultivaram a sabedoria e agradaram a Deus, e mantiveram e aproveitaram fiéis amizades. Eu, no entanto, estava longe da grandeza de alma deles, amarrado à doença da carne por uma atração mortífera, arrastava minha corrente receoso de ser solto e rejeitava, feito golpes cortantes, as palavras que, como uma mão que me soltasse, exortavam ao bem. Mais do que isso, através de mim a serpente falava ao próprio Alípio, e pela boca minha armava e espalhava armadilhas no caminho dele, para prender seus pés honestos e desembaraçados. De fato, como ele, que não tinha a mim em pequena estima, se admirava por eu ficar tão preso no visco daquela volúpia a ponto de afirmar, sempre que discutíamos sobre isso entre nós, de que maneira alguma eu poderia suportar uma vida de celibatário e de argumentar em minha defesa. Quando ouvia se admirar disso, que havia muita diferença entre meus prazeres continuados e a experiência rápida e furtiva que ele tivera e de que já quase não lembrava, ao ponto de poder menosprezá-la facilmente e sem incômodo algum, e que, se acrescentasse àqueles prazeres o respeitável nome do casamento, não poderia se surpreender de que eu não quisesse rejeitar tal vida. Ele mesmo, então, começou a desejar o casamento, vencido não tanto pela libido daquele prazer, quanto pela curiosidade. Com efeito, segundo afirmava, queria conhecer o que seria aquilo sem o qual minha vida, que ele tanto apreciava, não me parecia vida, mas castigo. Alma livre daquele laço, maravilhava-se de minha servidão, e ao maravilhar-se era atraído pelo desejo de experimentar, e daí chegar à própria experiência, e então talvez caísse na mesma servidão que o maravilhava, porque queria casar-se com a morte, e quem ama o perigo cai nele. A nenhum de nós dois, de fato, importava, senão levemente, aquilo que faz o valor do casamento, a obrigação de respeitar as regras do matrimônio e de criar filhos. Com muito mais peso e urgência me atormentava, depois de me aprisionar, o hábito de saciar a insaciável concupiscência, enquanto ele era levado ao cativeiro pela curiosidade. Assim éramos nós, enquanto tu, Altíssimo, não abandonavas nossa argila e, comiserando-te, nos socorria miseráveis por meios admiráveis e secretos. Eu era pressionado fervorosamente para que me casasse. Já fizera o pedido, já recebera a promessa, sobretudo pelo esforço de minha mãe, para que, uma vez casado, recebesse a ablução salvífica do batismo. Ela se alegrava de me ver cada dia mais disposto a isso e percebia que estava se cumprindo seus desejos e tua promessa no que diz respeito à minha fé. É verdade que, a pedido meu e por desejo seu, ela te implorava todo dia, com altos gritos de seu coração, para que lhe mostrasses em visão algo sobre o meu casamento futuro, mas tu nunca o quiseste. Ela via de fato algumas coisas vãs e fanáticas, daquelas que o movimento do espírito produz quando estamos muito preocupados com algo, e as relatava não com a confiança que costumava ter quando eras tu que as mostrava a ela, mas com certo desinteresse. Com efeito, afirmava ser ela capaz de distinguir, por não sei que sabor que as palavras não podem explicar, a diferença entre aquilo que vinha de ti e aquilo que sua alma sonhava. Mesmo assim, eu era pressionado e pedi em casamento uma jovem, a qual faltavam cerca de 2 anos para ser núbio. Porém,
como nos agradava, esperávamos. Apesar disso, com vários amigos que discutiam juntos e detestavam os incômodos da vida humana, acalentávamos na alma e já assumíramos um projeto: viver no ócio longe da multidão. Estabelecemos que nesse ócio, se possuímos alguma coisa, a tornaríamos bem comum, formando um único patrimônio com os bens de todos, de maneira que, graças a uma amizade sincera, as coisas não pertencessem a um ou a outro, mas formasse uma unidade, de que o inteiro fosse cada um e cada parte de todos. Parecia-nos que poderíamos ser mais ou menos 10 homens nessa sociedade, e entre nós havia alguns ricos, sobretudo o nosso concidadão romaniano, que graves problemas nos negócios trouxera à corte, e de quem eu era íntimo desde a adolescência. Nota de rodapé. Romaniano, poderoso cidadão de Tagaste, ajudou Agostinho a realizar seus estudos e mais tarde o acolheu em sua casa, quando Agostinho voltou à cidade natal. Por influência de seu protegido, tornou-se maniqueu. Agostinho lhe dedica o diálogo contra os acadêmicos, no qual se faz referência aos problemas aqui mencionados, sem identificá-los, e ainda se alude o projeto da comunidade filosófica. Mais tarde tentará convertê-lo ao catolicismo, dedicando-lhe o tratado sobre a verdadeira religião. O filho de Romaniano, Licêncio, foi aluno de Agostinho e seu interlocutor nos primeiros diálogos conhecidos. Contra os acadêmicos, a vida feliz e a ordem. Fim da nota de rodapé. Era ele quem mais insistia nesse projeto e tinha bastante crédito em nos convencer, porque seu patrimônio era muito maior do que os dos outros. Pretendíamos que a cada ano 2 de nós se ocupassem de todo o necessário como administradores, deixando os outros tranquilos. Mas, quando começamos a questionar se as mulherzinhas com quem alguns de nós já tinham se casado e outros pretendiam se casar nos deixariam fazer isso, aquela combinação toda, que tão bem formulamos, escorreu entre nossos dedos, rompeu-se e foi abandonada. Voltei então aos suspiros e gemidos, percorrer os caminhos amplos e batidos do século, porque muitos pensamentos havia em nossos corações, mas é teu desígnio que permanece em eterno. Em razão deste esvaziava os nossos projetos e preparavas o teu, pelo qual no tempo certo nos daria alimento e abririas tua mão e saciarias nossas almas pelas bênçãos. Entretanto, meus pecados se multiplicavam, e quando aquela com quem costumava me deitar foi arrancada do meu flanco por ser um empecilho ao casamento, meu coração, que se apegara a ela, despedaçado e ferido, deixou um rastro de sangue. Ela voltou para a África, prometendo a ti que não conheceria outros homens, e deixou comigo o filho que tive com ela. Mas eu, infeliz, incapaz até de emular uma mulher, impaciente pela dilação de 2 anos antes de receber a moça que pedira, não sendo tão amante do casamento quanto escravo da libido, procurei outra mulher, não para me casar, mas para sustentar e manter intacta, ou mesmo acrescer a doença de minha alma com a ajuda de um hábito constante, até o estabelecimento da esposa. Mas minha ferida gerada pela separação anterior não sarava. Ao contrário, depois da inflamação de uma dor mais intensa, gangrenava e doía de maneira mais fria, por assim dizer, porém, mais desesperada. Louvor a ti, glória a ti, fonte de misericórdia. Eu me tornava mais miserável e tu mais próximo. Tua mão direita já estava pronta a me arrancar da imundície e me lavar, e eu não sabia. E nada me retinha de um abismo mais profundo de volúpias carnais, senão o medo da morte e de teu julgamento,
que, apesar de minha passagem por diversas opiniões, nunca abandonou o meu peito. Discutia com amigos, Alípio e Nebrídio, os limites últimos do bem e do mal. Nota de rodapé. De finibus bonorum et malorum. Obra de Cícero. Fim da nota de rodapé. E teria dado razão a Epicuro em meu coração, se não acreditasse que após a morte havia vida da alma e permanência dos méritos. Coisa que Epicuro não quis acreditar. E me perguntava, se fôssemos mortais e vivêssemos em perene prazer corporal, sem medo algum de perdê-lo, por que não seríamos felizes? E que mais poderíamos querer? Não sabia que isso mesmo caracterizava uma grande infelicidade. Não poder, enterrado e cego, conceber a luz da verdade e da beleza que devemos abraçar desinteressadamente. E que o olho carnal não vê, pois se vê a partir de dentro. E infeliz, nem sequer me perguntava de que fonte jorrava o prazer de discutir com os amigos tais assuntos, ainda que desagradáveis, nem se alguém que, como eu, dispusesse à vontade das volúpias carnais, poderia ser feliz sem amigos, mesmo no plano da felicidade sensível. De fato, esses amigos eu os amava desinteressadamente e sentia que era amado por eles desinteressadamente também. Ó caminho tortuosos! Ai de ti, alma! Do temerário que esperou encontrar uma morada melhor deixando-te. Vira-se e revira-se sobre as costas, o ventre e os flancos, mas tudo é duro e só tu és repouso. Mas eis que aí estás e nos livra dos erros miseráveis e nos reconstitui no teu caminho e nos consola e dizes, correi! Eu vos levarei e vos conduzirei, e lá que eu quero, eu vos levarei. Continua no próximo capítulo.